uma das funções do governo, que é a função de redistribuição, como é que a gente pode tratar essa questão, ou seja, que como sobre a possibilidade da redução, o governo deveria escolher. É isso, quer dizer, fazer uso de alguns que beneficiam todos os cidadãos melhor, critérios que tem para discutir esse tipo de coisa e que foi feito, digamos assim, que funções do bem-estar as mais destacadas, mais características, são utilizadas eventualmente para a discussão mais técnica desses pontos. Esse conjunto de slides já deve estar no dito, já deve estar no e-mail de vocês. Nós vimos, quer dizer, na aula passada eu havia ressaltado para vocês que, na medida que o governo faz uso de sua função de redistribuição de renda, ele o faz, está certo, taxando um e distribuindo rendas para outro. À medida que ele intensifica, ou seja, quanto mais de renda ele quer distribuir, mais ele tem que perguntar aos segmentos da sociedade em geral para efetuar essas distribuições da vista. Só que tributar, no fundo, não é sem custo. Existe, ao governo fazer isso, impõe distorções de preços, impõe distorções nas decisões econômicas, a economia deixa de ser eficiente e pior, tá certo? Quanto mais uso ele fizer dessa sua função de redistribuição, mais intenso ele deve fazer uso da tributação para gerar essa ação de serviço que ele quer, de forma a crescer exponencialmente crescente, maiores serão os custos. No fundo, que existe um dilema entre equidade e eficiência. Quanto mais eficiente o governo quer que a economia seja, menos uso ele deve fazer de sua função de redistribuição. Quanto mais uso ele quiser fazer de sua função de redistribuição de renda na sociedade, mais distorções ele provoca, tá certo? Menos eficiente a economia de uma forma crescente, ou seja, o custo disso é crescente, portanto, no fundo, eu tenho um trade-off com, vou mostrar esse modo a seguir, certo? Entre a eficiência e a equidade. Mas no longo prazo, quer dizer, uma maior eficiência no curto prazo pode permitir, certo? Porque a economia está mais eficiente, cresce mais, aumenta, quer dizer, a poupança e investimento e aumenta, então, melhora a economia mais do que se fosse eficiente no curto prazo, a economia melhora mais, eu posso, quer dizer, no longo prazo, eu posso gerar maior equidade, tá certo? Sendo mais eficiente no curto prazo. Ou seja, eu posso, no curto prazo, sacrificar a equidade ao custo, ao benefício de, no longo prazo, obter uma equidade melhor, certo? Assim como eu ser mais equitativo no curto prazo, isso pode implicar uma ineficiência dinâmica, no sentido de que eu posso estar prejudicando o crescimento de longo prazo da economia, buscando a todo custo a equidade no curto prazo. No fundo, também tem um trade-off, eu tenho que balancear essas coisas em termos temporais. Mas, enfim, essa figura, certo, ela resume tudo isso que eu falei, no curto prazo. Quando
quanto mais equidade eu quiser, mais distorções eu coloco na economia, menor a eficiência que eu tenho, certo? Quanto mais eficiência eu tenho, menor as distorções que eu tenho que colocar na economia, menor a equidade que é alcançada no curto prazo. Como é que é, quer dizer, que tipos de problemas nós estamos vivendo na sua passada a tributação geral? Ao tributar, eu distorço o preço relativo, eu distorço o preço relativo, eu distorço a decisão de renda de lazer, desincentivo o trabalho, afeta a curva de oferta de trabalho na economia, eu distorço a decisão de consumo, sim, portanto, desincentiva a poupança de investimento e afeta, inclusive, o crescimento de entrada da economia. Eu, alterar preço relativo, então eu afeto, eu distorço as decisões no lado do consumo e no lado da produção. Bem, então, esse trade-off entre eficiência e equidade, no fundo, é para onde que eu vou? Quanto de equidade eu devo garantir na economia ou de quanta eficiência é razoável? Depende do ponto de vista de cada um. No fundo, cada um, existem pessoas, indivíduos, no qual, para alguns, a desigualdade que reina na economia é o problema principal, tá certo? E eles estariam dispostos a ter a maior equidade possível na distribuição de renda. Enquanto para outros, tá certo? A eficiência é a questão central, tá certo? A eficiência da economia é o que deve ser garantido e, nesse sentido, essas pessoas estariam dispostas a gerar a menor distorção possível, tá certo, no sistema de preços pela ação do governo. Na avaliação dos programas governamentais, quer dizer, sempre se recorre a indicadores, certo? Um indicador que é bastante usado, certo? É de que forma um determinado programa ele reduz o nível da pobreza. A pobreza é um indicador, é um índice, certo? Que diz quantas pessoas estão abaixo, em renda abaixo de determinado nível. Agora, esse determinado nível, ele é arbitrário, também é sujeito, tá certo, a considerações de valor. Então, resta a questão, tá certo, se é possível a gente avaliar programas, políticas econômicas, sem fazer uso a julgamentos de critério de valor. Certo? Se é possível desenhar algum critério ou alguma forma de avaliação de política econômica que indica que uma política é melhor que a outra, que tem melhor resultado que a outra, que não esteja permeado por considerações de valor. O primeiro critério, tá certo, é o critério que eventualmente estaria isento de considerações de valor, tá certo? Que, a nosso ver, seria um critério técnico, é o critério de eficiência do aparelho. Tá certo? Mas a gente já viu, certamente, na aula passada, que ele tem permeado nas suas considerações, tá certo? Esses três julgamentos, que no fundo também são valores, de que a sociedade não há uma sociedade além do indivíduo. Certo? A sociedade, no fundo, é a soma, é o conjunto, é formado pelos indivíduos. Então, só a melhoria social se os indivíduos estão melhor, mais indivíduos.
Pareto não só olha se os indivíduos, exclusivamente se os indivíduos estão ou não melhor, mas ele só, no fundo, julga situações inaudíveis. Ou seja, a sociedade só está melhor se eu melhoro um ou algum indivíduo sem piorar ninguém na sociedade. Além disso, situações em que melhora alguém, piora alguém, certo? Melhora um, piora outros, certo? Isso são situações que o critério de Pareto não dá conta, certo? Então, embora na aparência o critério de Pareto seja um critério técnico, ele tem esse permeado esse julgamento, ou seja, ele, no fundo ele está olhando somente o que acontece com indivíduos, não grupos sociais. E está olhando para situações inambíguas, inequívocas. É possível avaliar situações em que alguns ganham e outros perdem. E questões de distribuição de renda, por via de regra, implica na melhoria de alguém e na piora. Eu pego de alguém e dou para outro. Então, o critério de eficiência de Pareto está mal aparelhado, não é um bom critério para julgar coisas de distribuição de renda. Além do que, mesmo que seja eficiente, esteja sobre a fronteira de possibilidade de função do critério de Pareto mais eficiente. O critério de Pareto não me permite julgar o A vis-à-vis o B. Ambos são eficientes Pareto. Tá? Então, eu não consigo dotar o governo algum critério para dizer, olha, a economia deve estar em A, ou a economia tem que estar em B. Na ótica do Pareto, ambos são eficientes, ambos são plenamente justificados. Uma vez estando neles, eu não consigo melhorar alguém sem piorar o outro na sociedade. Então, no fundo, quer dizer, dado esse problema do critério de eficiência do Pareto, eu vou ter que fazer uso de outras formas, de outros critérios, para me permitir julgar isso aqui. O critério de Pareto, eu consigo julgar isso aqui. Eu sei que é ineficiente, se é ineficiente Pareto, e se é ineficiente Pareto, certo? Eu sei, tá certo, que existem pontos melhores, Paretos mais eficientes, e, portanto, eu consigo melhorar alguém sem piorar ninguém, eu até consigo melhorar todo mundo. Mas eu não consigo, por exemplo, se aumentar o ponto D, eu também não consigo julgar do ponto de vista, quer dizer, a única coisa que eu consigo dizer do Pareto é isso, ou seja, esse ponto C é ineficiente, então, em tese, existem situações Pareto melhor, no qual pelo menos uma pessoa melhora e ninguém piora na sociedade. Mas eu não consigo julgar isso aqui. Isso aqui eu não consigo julgar. Aqui até eu consigo julgar, mas aqui eu já não consigo julgar. Então, o Pareto, embora para certas situações me permite julgar, ele me permite fazer um ranking de situações Pareto melhor, certo? Ou seja, políticas que vão nessa direção, que jogam a economia de todo o seio. Para esse conjunto de pontos aqui, são políticas que envolvem melhorias de Pareto.
isso são políticas inambiguamente, inequivocamente melhoram a sociedade. O Pareto me permite julgar esse tipo de política, mas o Pareto não me permite julgar esse tipo de política, e nem me permite julgar esse tipo de política sobre a fronteira de possibilidade de produção. Ou seja, embora a partir do C, qualquer ponto nesse conjunto entre A e B sobre a fronteira de possibilidade é melhoria de Pareto, esse critério me serve, eu não consigo julgar de C para D, assim como eu não consigo julgar políticas que me levam de A para B ou de B para A, qualquer ponto intermediário aqui. Então, o critério de Pareto me permite julgar algumas coisas, mas é muito limitado. Eu preciso inventar outros critérios, outras formas de avaliação de política. O que a gente acabou de discutir é exatamente esse desenho que está aí. Além vamos ver, quer dizer, o que eu posso fazer com o critério de Pareto e julgar esse tipo de situação assim, de B para D aqui. Vamos supor que esse é um tipo de situação, embora o critério de eficiência de Pareto não me permite dizer porque daqui para cá alguém melhora e alguém pior, tá? Pareto não é uma situação invisível, que o Pareto não me diz que a economia está decididamente melhor. Mas isso aqui envolve tornar a economia mais eficiente. A economia está mais eficiente, está fazendo melhor uso de seus recursos. Aqui eu estou num ponto interno, a fronteira de possibilidade de produção, aqui eu estou num ponto externo. Então, a economia estando mais eficiente, vamos pegar um exemplo. Vamos supor a seguinte coisa. A gente elimina a tarifa, vamos supor uma tarifa, existe uma tarifa significativa, a gente zera, certo? Vamos para o nível de comércio, vamos supor que só tem setor automobilístico, um setor importante, a gente zera a tarifa, certo? A teoria do comércio me diz todo mundo aqui vai estar melhor, a economia está mais eficiente. Os consumidores estão melhor. Produtores no setor automobilístico e trabalhadores no setor automobilístico, pelo menos no curto prazo, estão pior. Tá certo? A redução de tarifa implica redução do preço do setor, tá certo? Cai o lucro, cai salário naquele setor. Tá? Mas, em princípio, tá certo? Consumidores estão melhor. Houve uma redução importante do preço da economia. Essa redução de preço implica um ganho real para consumidores. Em tese, tá certo? Esse ganho real dos consumidores poderiam compensar, vamos supor, que em tese já é verdade, tá certo? Poderiam compensar as perdas dos produtores e dos trabalhadores no setor atingido. Então, eu teria um princípio em tese, um princípio de compensação, que se essa passagem daqui para cá gera ganhos de eficiência, gera ganhos produtivos na economia, fortes o suficientes para compensar as perdas em determinado setor, em tese, é isso que eu comento nesse exemplo que eu dei. Então, em tese, tá certo? Eu poderia adotar essa política e deixaria todo mundo melhor se os consumidores compensassem os produtores e trabalhadores naquele setor atingido, adversamente atingido pela redução da tarifa. E estamos na hipótese de que o ganho real que os consumidores tiveram, tá certo? É forte o suficiente para gerar essa transferência de renda que compensa pela perda naquele setor. Nesse caso,
eu teria um critério, por esse critério, tá certo? Eu teria uma política que aumentaria o bem-estar de todo mundo. Afinal, consumidores estariam melhor e compensariam, inclusive, produtores e trabalhadores naquele setor que estariam igual até um pouco melhor com essa política adotada. Então, seria uma política que deixaria inequivocamente a sociedade melhor. Então, o princípio da compensação é esse, que se o valor dos benefícios é maior que o valor dos prejuízos, então a política é boa e a possibilidade de compensação que leva a uma situação Pareto melhor. Devia adotar esse tipo de coisa, de compensação. Entretanto, tá certo? Por que essas coisas não são feitas na prática? Por que isso não acontece? Porque as compensações que possibilitam que alguma política com melhora de Pareto primeiro, é difícil identificar quem é ganhador e quem é perdedor com uma determinada política. Não sei em casos muito específicos. E mais, é difícil quantificar essa magnitude de perdas e ganhos para eu fazer essas transferências. Mas, tá certo? Embora, suponha até que eu possa quantificar no conjunto quantos trabalhadores perdem, no conjunto quantos empresários perdem, e no conjunto quantos os consumidores ganham, e forçar uma transferência. Mas não significa isso, do ponto de vista distributivo, tá, que eu tenho que fazer essa transferência igual para todo mundo. Sabe? Eu transferi R$100 de consumidores para produtores e trabalhadores, para cada um dos produtores e trabalhadores naquele setor, tá certo? Tem impactos diferentes do ponto de vista de disponibilidade de renda. Vamos botar, produtores têm maior nível de renda, R$100 aumenta a sua utilidade marginal de uma determinada forma. R$100 para trabalhadores aumenta de outra forma. Eu tirar R$100 dos consumidores, dependendo do nível de renda deles, eu tenho outro impacto. Ou seja, é difícil ponderar essas coisas, tá certo? Do ponto de vista do nível de renda e da utilidade marginal de cada um dos agentes que está envolvido nessas transferências e nessas compensações. Então, um critério relevante que normalmente é utilizado, bom, compensação, se eu pudesse fazer de forma técnica, de forma a compensar exatamente, do ponto de vista distributivo, que cada um deveria ser compensado, eu deveria fazer. E aí eu deveria adotar as políticas que aumentam o produto acima dos prejuízos que causam na economia. Ótimo. Mas isso não dá para fazer. Não dá para fazer. Um critério normalmente cruzado é uma política que aumenta o produto na economia, tá certo? É razão suficiente para implementar, ou seja, a economia, essa política é boa, independente, tá certo, das perdas que ela pode provocar para determinadas pessoas ou setores na economia. O Victor está falando do exemplo que eu dei. Se essa redução de tarifa aumenta a renda agregada à economia, sabe? Isso é razão suficiente para implementar esse tipo de política, independente do fato de, por exemplo, não ser possível eu fazer a compensação a produtores automobilísticos e trabalhadores nesse setor que perdem com essa política de redução tarifária no setor. Bem, já que o critério de Pareto não permite avaliar situações no qual um ganha e outro perde, eu tenho que fazer uso de outros tipos de critérios, de outras funções de utilidade, certo? Ou curvas de diferença social que me permite julgar, tá certo, se determinada política melhora ou piora o bem-estar da sociedade.
Então, a função de bem-estar, ela provê, tá certo? Um critério, um fundamento, para ordenar, tá certo? Alocações distintas de recursos, para ordenar situações distintas de distribuição de renda, dizendo inequivocamente, então, se determinada sociedade se encontra melhor ou pior, uma determinada distribuição de recursos que é efetuada. O problema é qual é que deve ser essa função do bem-estar social. O problema está em desenvolver essa função de bem-estar social que seja inequivocamente aceita. Vocês já viram que existe um teorema da impossibilidade, não existe, certo? Uma função de bem-estar que atende todos os critérios de forma inambígua. Então, não existe essa função de bem-estar social. Existem funções de bem-estar social que atendem a certos critérios, mas não a outros. Se houvesse essa função de bem-estar social inambígua, eu poderia, de forma inambígua, determinar esse ponto B. Aqui eu tenho a fronteira de possibilidade de utilidade, que é construída da mesma forma da fronteira de possibilidade de produção, que me dá, tá certo? Dado o nível de utilidade municipal, dados os recursos e as funções da economia, qual o máximo de utilidade que o nível 2 pode ter. Assim, sucessivamente, eu determino essa fronteira de possibilidades de utilidade entre dois indivíduos. Eu tenho, teoricamente, uma função de bem-estar, com ela eu construo curvas de diferença social, ou seja, essas curvas de diferença de modo níveis de utilidade, pegando essa aqui, tá certo? Esse ponto aqui me dá um nível de utilidade social, advindo do fato que o nível 2 tem essa utilidade e o nível 1 tem essa utilidade. Esse ponto aqui me dá o mesmo nível de bem-estar social, mas o nível 1 tem uma maior utilidade, agora o nível 2 tem uma. Ou seja, eu tenho conjuntos diferentes de combinações de utilidade do nível 1 e utilidade do nível 2, que me dão o mesmo nível de bem-estar social. O que me fornece isso é essa função de bem-estar hipotética de bem-estar social. E ela me permite construir esse mapa de curvas de diferença social. Dessa ótica, tá certo? Eu consigo construir esse mapa, definindo a fronteira de possibilidade e utilidade. Eu sei para onde, qual o ponto que a política econômica deveria posicionar a economia. A economia deveria estar nesse ponto B aqui. Isso me dá o maior alto nível de utilidade social que é possível, tá certo? Dada a fronteira, tá certo? Dado o mapa de curva de, ou seja, dada a função de bem-estar social. Eu mudando a função de bem-estar social, evidentemente eu vou ter outro mapa, outro ponto, ou a definição de outro ponto. Mas, em princípio, se a sociedade concorda que a função de bem-estar social relevante é essa aqui, então, o ponto a ser escolhido como objetivo pela política econômica deveria ser o ponto B. O problema está em definir essa função de bem-estar. O Bergson e Samuelson construíram, quer dizer, no fundo, não é que construíram, eles desenvolveram, portanto, critérios de o que eu deveria encontrar, quais as características que eu deveria encontrar nesse ponto B. Numa função de bem-estar social, que é função apenas das utilidades de cada indivíduo nessa economia. Então, cada indivíduo tem uma renda, tem uma utilidade associada a essa renda. Eu tenho H indivíduos nessa sociedade, desse conjunto de indivíduos com essa determinada distribuição, resulta uma determinada
nível de bem-estar. Então, essa é uma função hipotética, ela não é especificada, não diz matematicamente qual é essa função, certo? Mas apenas é uma função que W é uma função dos níveis de utilidade que os indivíduos têm na sociedade. Apenas isso que ela está me dizendo. Então, a partir desse ponto, quer dizer, dada essa função, eu consigo estabelecer quer dizer, tem a função que é função das utilidades de cada indivíduo. Tá? Então, eu faço o diferencial total daquela função, aquela função, a variação daquela função é, dada uma variação de renda, eu vejo como é que o indivíduo H muda a sua utilidade. Ele mudando a utilidade, eu vejo como essa mudança da utilidade H afeta a utilidade total da sociedade. Isso aqui é como é que aquela função muda para uma dada mudança de renda do indivíduo H. Eu chamo isso aqui, no fundo, é a ponderação marginal, quer dizer, dada a mudança do indivíduo H, o indivíduo H muda a sua utilidade por esse componente aqui. Certo? E esse componente aqui, quer dizer, essa mudança da utilidade do indivíduo H implica numa mudança do bem-estar social, ou seja, essa mudança da utilidade do indivíduo H é ponderada por isso aqui para implicar uma mudança social. Ou seja, esse fator aqui, no fundo, é a ponderação marginal de bem-estar, ou seja, que cada indivíduo tem. Isso aqui, que no fundo, me dá a alteração marginal de utilidade pessoal para uma dada alteração de renda. Isso aqui é a magnitude da alteração de renda. Então, essa multiplicação aqui, esse valor aqui, se chama de utilidade marginal social da renda do indivíduo H. Certo? Abreviadamente, o MS. O que eu consigo fazer com isso? Então, suponha a seguinte coisa. Eu digo... Só tem uma dúvida. Tipo, você falou que a renda do indivíduo aumentou. Onde está no gráfico a renda do indivíduo? Tipo, no gráfico... Não. Aqui, apenas... só esquece o então. esquece. A função, estou dizendo uma coisa, que o bem-estar da sociedade é uma função, que não sei qual é, das utilidades dos indivíduos. E a utilidade de cada indivíduo depende da sua renda. Entendi. Tá certo? Então, o que acontece com essa função quando a utilidade de um indivíduo, quando a renda de um indivíduo se altera? Tá? É aquela derivada total. Tá? Tá? Então, a questão agora é aplicar esse conceito para uma distribuição de renda. Agora eu vou fazer uma distribuição. O que estou preocupado em saber? O que acontece com o bem-estar social quando eu transfiro renda de um para o outro? A transferência de renda para um para o outro implica isso aqui, que a variação de renda do indivíduo 1 é menos a variação de renda do indivíduo 2, ou vice-versa. Transferir de um para o outro implica que um ganha e o outro perde. É isso. A alteração total do bem-estar da sociedade é a alteração total gerada no indivíduo 1 mais a alteração total gerada no indivíduo 2. Certo? Então, quando o indivíduo 1 ganha renda, tá certo, ele provoca esse efeito aqui sobre a utilidade total. Só que o indivíduo 2 perde a renda e ele provoca esse efeito aqui sobre a utilidade total. Isso aqui, a utilidade marginal social do indivíduo 1 seria a utilidade marginal social do indivíduo 2. Como delta 1 é menos delta 2, tá certo? Substitui esse fato aqui, eu tenho isso aqui. Ou seja, a variação total do bem-estar social é a utilidade marginal social do indivíduo 1 menos a utilidade marginal do indivíduo 2 vezes a transferência de renda que eu fiz. Só mudar
o delta 2 é menos o delta 1. Portanto, aqui eu tenho esse fato. E gera isso aqui. Isso aqui me permite saber quando que eu atinjo o máximo da utilidade social. Vamos supor que a utilidade marginal social do indivíduo, o indivíduo 1 tem menos renda que o indivíduo 1. Vamos supor que o indivíduo 1 é o pobre, o indivíduo 2 é o rico. Se o cara é o pobre da história, tá certo? A utilidade marginal da renda dele é maior. Se o cara é o rico, a utilidade marginal dele é menor. Certo? Ou seja, a utilidade marginal social do indivíduo 1 é maior do que a utilidade marginal social do indivíduo 2. Então, nesse caso, eu transferi renda do indivíduo 2 para o indivíduo 1, aumenta o bem-estar social. Mas na medida que o indivíduo 1 está ganhando cada vez mais renda, está reduzindo a utilidade marginal da renda do indivíduo 1. Né? Portanto, está caindo a utilidade marginal social dele. Tá certo? Quando eu atingo o máximo da história? Na igualdade. Quer dizer, aqui está caindo, na medida que eu estou fazendo, aqui está caindo e aqui está subindo. Quando eu igualei os dois, eu estou no máximo. Não consigo aumentar mais o bem-estar social. Ou seja, uma função totalmente hipotética, certo? Que não sei qual que é. Apenas a única coisa que eu estou dizendo é o bem-estar da sociedade depende da utilidade dos indivíduos. E a utilidade dos indivíduos depende da renda deles, do poder de compra deles. Tá? Apenas com essa consideração bastante abstrata, eu construí um critério para saber aonde eu estou no bliss point, aonde eu estou naquele ponto B. No ponto B, eu estou aqui nesse máximo social, quando a utilidade marginal social de todos os indivíduos da sociedade se iguala. Nesse ponto, tá certo? Se eu fizer uma redistribuição adicional, a atividade com o bem-estar social se reduz. Então, com essa função de bem-estar hipotética, sabe que eu não sei o que é, inclusive nem sei se esse mapa de curvas de diferença social atende aquela função, é totalmente abstrata, certo? Mas eu consigo definir, tá certo, uma situação de distribuição de renda que gera o maior bem-estar social possível. É esse critério aqui. Então, eu tenho, no fundo, uma forma de julgar políticas, tá certo? Ou seja, na medida que políticas geram essa igualdade, tendem a igualdade. Isso aqui eu sei que eu estou indo para o máximo de bem-estar social possível. Mas eu não sei de fato qual é essa função de bem-estar. Eu nem sei de fato qual é esse ponto B. Portanto, eu não sei exatamente esse ponto B. Se você dizer que políticas que tendem a igualar essa coisa, que são políticas que estão me levando em direção ao ótimo social. Também é a única coisa que eu consigo dizer. Então, no fundo, eu tenho dois critérios relevantes para discutir, importantes, são condições necessárias para discutir melhorias na economia. Uma são que as condições são condições de eficiência e garantem a economia, quer dizer, esteja aqui, certo? E caminhar para cá sempre é bom, porque em tese, tá certo? Eu posso compensar, ou em tese eu posso melhorar alguns sem piorar outros, ou até eu posso, eu tenho mais comum,
compensar alguns por fato de existir mais produtos disponíveis que a economia está mais eficiente. O segundo critério, quer dizer, necessário para discutir, para determinar uma melhoria do bem-estar, certo? É a condição de equidade interpessoal, certo? Ou seja, essa condição, certo? Eu sei que ela vai me... essa condição que vai me dizer sobre a curva de possibilidade de condição qual é o ponto que na literatura inglesa se chama de bridge point, certo? Como tangência das curvas de diferença social com a curva de possibilidade de equidade. Qual é esse ponto na fronteira de possibilidade? Ou seja, esse ponto é um ponto tal em que isso aqui acontece. Se eu conseguir descobrir isso, é certo que eu sei qual é o ponto que eu deveria direcionar a política econômica. Agora, dada uma função de bem-estar, eu tenho ordenações possíveis, dada uma determinada função, que é um determinado mapa de diferença social, eu sei que o ponto D é um ponto ineficiente para ele, eu consigo melhorar alguém sem piorar ninguém aqui, certo? Eu consigo melhorar o indivíduo 2 sem piorar o indivíduo 1, ponto C é melhor. E essa função de bem-estar, certo? Eu disse também que eu posso primeiro, o ponto desejável seria o ponto mais alto possível, seria o ponto B. E aqui, está certo, entre A e C, tá certo? No fundo eu não consigo discutir. Eu não consigo, embora tenha um critério de eficiência para se eu estou A e C fosse pontos aqui sobre a curva de possibilidade de divisão, tivesse um curva de quisesse passasse por aqui, eu não teria como discutir isso do ponto de vista para onde que deveria ir. Eu teria que ter outro critério. Se tem uma outra função de bem-estar, esses mesmos pontos, tá certo? Podem ser ordenados de forma distinta. Aqui, B é preferível a A, B é preferível a B e C é preferível a todo mundo. São aqueles mesmos pontos que estão lá. Só invertir. Eu fiz o mapa agora, em vez de ser assim, eu fiz o mapa assim. Destaquei a diferença entre C e D. Então, como é que, na prática, se constrói as funções de bem-estar? Então, primeiro, na prática, as funções de bem-estar, elas têm que, em tese, satisfazer esses critérios. Que se o indivíduo aumenta a sua utilidade, certos quadros, a utilidade total tem que aumentar. O bem-estar social é somente função do bem-estar do indivíduo. E também, nessas funções de bem-estar, ele tem que ter algum grau de aversão à desigualdade. Certo? Quanto maior a desigualdade, tá certo? Menor o bem-estar social derivado, por uma dada distribuição de renda. Dado esses critérios, tá certo?
em economia existem duas funções polares que esses critérios geram. Um é a função de bem-estar do bolso e outra é a função utilitarista. A função utilitarista diz que todo mundo é igual. Né? Então, a especificação daquela função inicial é que W é a soma das utilidades individuais. Então, no fundo, do ponto de vista marginal, é todo mundo igual. Ou seja, igual no seguinte sentido: eu alterar a utilidade de um indivíduo, se eu alterar uma variação em R$100 a utilidade do indivíduo rico, é a mesma coisa que alterar em R$100 a utilidade do indivíduo pobre. Entretanto, isso não significa que, dada uma alteração de renda, a alteração da utilidade do indivíduo rico é a mesma da variação da utilidade do indivíduo pobre. Se eu tirar R$100 do indivíduo pobre, isso tem um impacto sobre a utilidade desse indivíduo. Se eu tirar R$100 do indivíduo rico, isso tem outro impacto sobre a utilidade do indivíduo rico. O cara rico, porque tem mais renda, a utilidade marginal dele é menor. O cara pobre, que tem menos renda, a utilidade marginal dele, da renda, é maior. Então, tirar R$100 de um e do outro tem impacto sobre a utilidade total deles, que é isso que eu estou falando, diferenciado. Eu tirar uma laranja do pobre tem um impacto sobre a utilidade total dele. Eu dar uma laranja para esse cara aqui tem outro impacto. Então, dessa ótica, tá certo? Quando que eu atinjo o máximo social? Quando a variação de utilidade, primeiro, estou transferindo de renda de um para outro, embora as utilidades marginais deles sejam diferenciadas. Isso aqui, sabe, ou seja, dá uma alteração vou pegar a renda de um indivíduo transferir para o outro, o impacto total sobre a utilidade ponderado por isso aqui. Então, quando é que eu atinjo o máximo disso aqui? Quando eu transferi renda de um para o outro, de tal forma que a utilidade marginal dos dois indivíduos é a mesma. Nesse ponto, então, eu transfiro renda daqui para cá. A utilidade marginal dele para ficar aqui em anos. Pode ficar. Simplesmente o Y2 é menos Y1, já é aqui a utilidade marginal da renda do indivíduo, a utilidade marginal da renda do indivíduo. O que eu estou fazendo? Estou pegando renda do indivíduo 1 e dando do indivíduo 2 e dando para o indivíduo 1.
indivíduo 1 é o indivíduo pobre, então a utilidade marginal da renda dele é maior. O indivíduo 2 é o indivíduo rico, então a utilidade marginal da renda dele é menor. Então, enquanto eu tiver essa compensa, vale a pena eu transferir renda do indivíduo pobre para o indivíduo rico. Aumenta a utilidade total. Eu atinjo o máximo, sabe quando os dois tiverem a mesma utilidade marginal da renda. Supondo que eles têm mesmos produtos de preferência coisa e tal, no fundo acontece quando eu tenho distribuição igualitária. Mas em tese, certo? Eu atinjo a função utilitarista, vai me dizer que o bem-estar é máximo quando a utilidade marginal da renda do 1 é igual à utilidade marginal da renda. Quando eu fizer isso, eu tenho que parar a avaliação do bem-estar social em 1. O Rawls é outro critério. O Rawls está dizendo, olha, não me interessa, eu só vou olhar na sociedade indivíduos pobres. São os mais bonitos, os mais pobres. Ou o mais pobre, só ele que me interessa. Então, eu quero saber o que aconteceu com a renda dos indivíduos ricos, dos indivíduos de classe média, não importa. Se fizer uma política, certo? No qual a renda dos mais pobres continua a mesma, não afetei o bem-estar deles, mas aumentei a renda do indivíduo de classe média, eu aumentei a renda dos ricos, e, portanto, do ponto de vista do critério de Pareto, eu melhorei uns e não piorei outros, teria inequivocamente uma melhoria, o Pareto uma melhoria do bem-estar. Tá? O Rawls vai dizer o bem-estar da sociedade não se alterou porque o bem-estar dos mais pobres não se alterou. Se eu fizer uma política que eu melhoro o bem-estar dos mais pobres, mas pioro o bem-estar dos mais ricos, pioro, tem um pequeno grupo de pobres na sociedade, deles eu melhoro. O resto da sociedade todo mundo perde. E até, critérios marginalistas, o conjunto das perdas do resto da sociedade é muito maior do que o ganho, o pouco ganho dos mais pobres. O Rawls vai dizer a sociedade melhorou, o bem-estar da sociedade melhorou. Ele não está preocupado com pessoas, com grupos sociais além dos mais pobres. Ele só julga, tá certo, o que acontece com esse grupo social. É isso que diz aquela função. Então, primeiro, a posição do Rawls, quer dizer, primeiro, essa posição do Rawls, então não existe trade-off, certo? Quanto melhorar um, vis-a-vis piorar. Não é que nem na utilitarista que eu fico contrabalançando um com certos grupos com outros grupos, os certos indivíduos com outros indivíduos. Aqui não existe trade-off, certo? Eu só olho os mais pobres. Se eles ganham ou perdem, eu fico no mesmo. O bem-estar da sociedade melhorou se ganham, piorou se eles perdem, está no mesmo, vocês continuam bem. Mas isso não significa, tá certo, igualitarismo. Eu posso ter mudanças que tornam os pobres um pouco melhor, portanto aumenta o bem-estar segundo Rawls, e tornam os ricos muito melhor. A desigualdade aumentou. Mas o Rawls vai falar, não importa, a sociedade está melhor. Então, esse fato, quer dizer, o Rawls diria que essa mudança é desejável, o utilitarista também diria que é desejável, certo? O pobre melhorou, o rico melhorou também. Tá? O igualitarista diria que essa é uma quer desigualdade
aumentou, embora todo mundo tenha melhorado, a desigualdade aumentou. O igualitarista diria que essa é uma mudança não desejada, ele estava apenas preocupado com a distribuição. Está aí então uma função onde é o coeficiente de aversão à desigualdade. Aí eu tenho essa função isolástica, ela me dá vários casos. Se for zero, eu tenho o caso utilitarista, eu tenho a curva de diferença social, temos de utilidade, uma reta com inclinação menos 1. Se o E vai para o infinito, então eu tenho a função de Rawls, eu tenho esse tipo de diferença social. Eu tenho o caso isoelástico, que são outras funções, outros graus de aversão entre esses extremos. Então a curva de diferença social, da forma que a gente conhece, é esse caso isoelástico, onde o E está entre 0 e infinito. Oi. Na verdade, ali não é que o maior ele vai significar maior aversão à desigualdade, ele significa maior aversão, digamos, miséria de algumas pessoas. Oi? Não, zero. O E é um agregado, só agregada. O E é o grau de aversão ao risco, certo? E é um coeficiente. Mas porque a Rawlsiana não se importa com a desigualdade. Oi? A Rawlsiana não se Então, importa. exato. Não, desculpe. Deixa eu ver. Então, nessa função isolástica, eu gero uma função de Gauss. Vamos supor um indivíduo. Tá? Eu olho o indivíduo. Não importa quanto a mais de utilidade o indivíduo 2 tem, ao mesmo nível de utilidade social. Não importa quanto a mais de utilidade o indivíduo 1 tem, dado que o 2 está nesse nível aqui, sabe? A utilidade social é a mesma. Então o Rawls é consistente com um mapa de curvas de diferença desse tipo aqui. Não, tudo bem. Não. Estamos de acordo com a relação. Então, essa função